Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queremos agradecer a nossa irmã Inês, que Deus esteja aí abençoando, a presidente da nossa federação. A alegria de podermos estar nesta hora trazendo a palavra do nosso Deus, nesse encontro de coros, trazer a palavra do Senhor às nossas vidas. Aproveitamos a oportunidade também para agradecer o mimo, o carinho das irmãs para conosco, e dizer assim que de todos os mimos, o melhor com certeza é o sorriso, a atenção que as irmãs sempre nos dão. Que Deus esteja aí abençoando as nossas queridas irmãs da federação, do nosso presbitério de senhoras, da nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina do Presbitério Sul de Pernambuco. Meus amados, queria deixar inicialmente o Salmo 98, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Que nós possamos, não apenas no encontro de coros, louvar o nosso Deus, mas em todo o tempo glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias, e eu pedi que você pudesse aí deixar a sua Bíblia aberta, e nós vamos meditar no capítulo 15 do livro de Êxodo, de 1 a 21. 15, de 1 a 21. É o cântico de Moisés e também o cântico de Miriam. Eu não vou ler o texto por completo, mas à medida do estudo nós vamos ressaltando os textos. Mas eu queria ler apenas os 3 primeiros versos. Diz assim a palavra do nosso Deus: então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. O Senhor é o seu nome. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Vamos orar? Bendito Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar nos reunindo nesta noite, estarmos glorificando, exaltando o teu nome e também podemos ouvir a tua voz. Para isso nós queremos nos esvaziar de nós mesmos neste momento. Ó Pai, nos purifica com a inspiração do teu Santo Espírito e nos enche nesta hora com a plenitude dele, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento dela. É no nome santo do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém, amém, Senhor. Louvando a Deus pela vitória. O texto que nós acabamos de ler, o povo de Deus glorifica a Deus, canta a Deus, entoa ao Senhor, logo após a saída do Egito, quando Deus abre o mar vermelho, eles passam a pés enxutos, e quando o exército de Faraó poderoso vai ao encontro deles, Deus derriba as águas e eles ali afundam como pedra, diz o texto sagrado. É nesse contexto que o povo de Deus glorifica, exalta ao nome do Senhor. Esse texto de 1 a 21, de 1 a 18 é o cântico de Moisés, e o verso de 1 a 19 e o verso 20 e o 21 é o cântico de Miriam. Nós vamos tentar meditar de maneira muito breve, a esse respeito nesta hora. Mas, meus amados, você sabia que música é algo eterno? Música de adoração é algo eterno. A palavra do Senhor, Jó, capítulo 38, ele vai dizer que antes da fundação do mundo, as estrelas já louvavam ao Senhor. Interessante, O firmamento glorificava o nome do Senhor. E o salmista, no Salmo 115, versículo 18, vai dizer que nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para todo sempre. Aleluia. Ou seja, Deus reina e o seu trono é estabelecido em meio a louvores, e desde que Deus reina na eternidade, há louvores ao Senhor. Louvores são entoados ao nosso Deus. E no texto que nós lemos, que nós estamos meditando,
nós vamos ver quem deve louvar a Deus, quem deve cantar ao Senhor. O salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas existe um povo especial que deve glorificar a Deus. Versículo 1 diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Quem deve cantar? Adorar a Deus é um privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Moisés e os filhos de Israel, eles entoaram este cântico de adoração. Quem cantou? Todos aqueles que saíram do Egito, todos aqueles que triunfaram em glória no Senhor, esses cantam, esses louvam, esses exaltam ao Senhor. Aqueles que foram resgatados e redimidos, esses devem glorificar a Deus. O salmista, no Salmo 33, ele diz que fica bom aos retos entoar louvores ao Senhor. Retos é aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, é aqueles que foram glorificados em Deus. Então, fica bom ao Filho de Deus, fica bom à igreja, fica bom àqueles que foram resgatados do império das trevas, fica bom àqueles que receberam a vitória do Senhor, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Esses devem render um novo cântico ao Senhor. Essa expressão novo cântico não indica uma nova música, uma nova composição, mas uma música que surge com uma nova experiência em Deus. A origem desse novo cântico é uma origem divina, um hino de louvor ao nosso Deus. O Salmo 40, versículo 3, diz que novas criaturas poderão entoá-lo. Apocalipse também diz: e ninguém pode aprender o cântico, senão aqueles que foram comprados na terra. A origem da música é divina. E me pôs nos lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. Quem deve cantar ao Senhor? Todos aqueles que foram resgatados do império das trevas, todos aqueles que foram transferidos para o reino do Filho do seu amor, todos aqueles que receberam o perdão dos seus pecados, que foram justificados em Cristo, precisam glorificar e exaltar ao nosso Deus. Adorar a Deus é a nossa razão de ser como igreja. Pedro declara em 1 Pedro 2,5, dizendo assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. E aí Pedro conclui dizendo: a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A igreja é a comunidade de adoradores. Só quem adora a Deus, só quem entoa um novo cântico ao Senhor, aqueles que foram resgatados. Só a igreja pode adorar a Deus. Então, adorar a Deus, a adoração não é uma opção, é uma obrigação da igreja. Adoração não é um luxo, mas é uma necessidade. Você precisa adorar a Deus. Você precisa entoar um novo cântico ao Senhor. Segundo, o que eles cantavam e para quem eles cantavam. Verso 2 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Deus é o Senhor, Ele é o receptor e Ele é o assunto deste cântico de adoração. Os 20 versos que seguem nesse texto, eles fazem menção sobre Deus e sobre o que Ele fez para conosco. Eles cantam a Deus e sobre Deus. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, esta é a principal característica de um culto verdadeiro. É um princípio norteador do nosso culto. Deus é o tema e o objeto do nosso culto. Nós louvamos a Ele e louvamos sobre o que Ele fez em nossas vidas. Versos de 2 a 10,
Se você estiver aí acompanhando, nós iremos ler alguns trechos agora, né? O cântico começa com uma declaração, começa dizendo: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Aleluia, né? 3 coisas maravilhosas nesse versículo. Primeiro, Deus é a minha força, o meu sustento físico e espiritual, Ele é a minha vida. Segundo, Deus é o meu cântico, o motivo do meu louvor. Terceiro, Deus é a minha salvação, a salvação do meu pecado, da morte, a salvação da condenação eterna. O profeta Isaías, ele resume muito bem isso na profecia a respeito de Cristo Jesus. Ele diz lá em 12:2 de Isaías, né? Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele se tornou a minha salvação. O cântico ainda destaca, meus amados, aí no texto: o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. A ênfase é a vitória sobre Faraó, o rei da nação mais poderosa da terra. Nenhum exército humano ou espiritual pode resistir ao poder do Senhor sobre suas vidas. Ninguém pode ir ao poder do Senhor, ninguém pode impedir a execução do plano de Deus. Faraó pensava que podia e foi destruído. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho, os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Meus amados, esse texto é precioso, né? E nos traz assim a nossa reflexão. Se estivermos abatidos, desanimados, cansados, né? A sua alma está abatida dentro de ti. Ele diz assim: comece então a cantar, glorifica Deus, louve o Senhor em meio às tuas tribulações, louve ao Senhor em meio ao teu cansaço, em meio à tua vida. Lembre-se de quem é o Senhor. O salmista no Salmo 24, né, versículo 10, uma canção linda, diz assim: quem é esse rei da... Desculpe. Diz assim: quem é esse rei da glória? E ele responde: o Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Aleluia! O Senhor, nosso Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Nós precisamos nos refugiar nele, nós precisamos descansar nele, nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor. O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. O salmista no Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o motivo da nossa vitória. Nós podemos louvar a Deus, nós devemos glorificar a Deus. É uma obrigação da igreja cantar ao Senhor, todos, porque o Senhor tem nos conduzido em vitórias. O Senhor tem nos sustentado e nos dado a sua força. O Senhor dos exércitos está conosco. Meus amados, na segunda parte deste cântico, destaca-se pelo fato de Deus ser inigualável e incomparável. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém tão poderoso como nosso Deus. Então nós devemos louvar ao Senhor. O texto diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Verso 11 e 12, né? Terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Estendeste a destra e a terra os tragou. Observe, é nesse texto que ele diz que Deus é incomparável em glória, em santidade e em poder. Não há nada nem ninguém que se compare ao poder do nosso Deus, à glória do nosso Deus. Deus é único e incomparável. E Ele fez Israel
um povo exclusivo seu. Oh, louvado seja o nosso Deus, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus glorioso, Ele é o Deus que faz maravilhas, e Ele nos fez da igreja um povo exclusivo seu. Somos propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 33, 39 diz assim: feliz és tu, ó Israel, escudo és tu, povo salvo pelo Senhor. Louvado seja Deus. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás nos seus altos. Feliz és tu, Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor. Somos povo de Deus, e Ele é todo poderoso, Ele realiza feitos tremendos, maravilhosos, por isso nós devemos glorificar a Deus. Verso 13 ao 17, o Senhor salvou, o Senhor os guiou e transportou o seu povo com beneficência. Guiaste o povo que salvaste com a tua força e o levaste à habitação da tua santidade. Habitação da tua santidade. Tu o introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o objeto final é nos conduzir à habitação celestial. Ele opera poderes, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e Ele nos conduz à sua habitação. Ele nos conduz a um descanso na habitação eterna. Com tua beneficência guiaste o povo que salvastes. Como é bom entendermos a palavra do Senhor, como é bom louvarmos a Deus, e nós glorificamos porque o Senhor voltará e tem nos conduzido aos céus. A palavra do Senhor em Apocalipse diz que Deus mesmo nos enxugará dos olhos toda lágrima, e o Cordeiro de Deus nos conduzirá aos pastos verdejantes. Que coisa maravilhosa, lindo, né? O Senhor está nos conduzindo. Nós não estamos aqui, como diz o ditado popular, o Deus dará. Nós não estamos aqui perdidos neste mundo, mas Deus está nos conduzindo para a morada celestial. Deus está nos levando para o lugar da sua habitação, e ali nós habitaremos com Ele para todo sempre. Esse é o motivo, esse é um dos motivos que nós devemos glorificar ao nosso Deus, glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso, nada se compara a Ele. Nós cantamos para Ele, e Ele é o motivo do nosso louvor. Ele tem realizado maravilhas nos nossos meios. Meus amados, eu quero concluir dizendo que esse cântico é cântico dos vitoriosos. É porque nós recebemos a vitória do Senhor. Sofonias capítulo 3, verso 14 e 15 diz assim: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Louvado seja Deus. Tu já não verás mal algum. Louvado seja Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora já não há mais condenação, Ele nos justificou, não há mais força do inimigo contra as nossas vidas. Devemos exaltar e glorificar ao nosso Deus. Os dois últimos versos, eles expressam exatamente esse cântico de Miriam, né? A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavalariano.
Minhas amadas, o Cântico de Miriam, ele reproduz uma prática comum daquela época. As mulheres normalmente cantavam e dançavam por ocasião das vitórias militares. Então, se elas cantavam por ocasião das vitórias militares, nós concluímos que tal prática não era um ato de culto, não era um momento de culto, mas era uma celebração cívica pela vitória alcançada pelo exército. Mas ela reconhece que essa vitória não era pelo braço forte do exército, mas pelo braço forte do Senhor que nos conduz à vitória. O cântico e a dança de Miriam não estabelece uma norma de como devemos adorar o Senhor, mas ela estabelece uma norma de que devemos adorar o Senhor por causa da vitória que Deus nos conduziu. Miriam diz assim: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Porque gloriosamente triunfou e derrotou o cavalo e o seu cavaleiro. A ênfase é que é a vitória. Por causa disso, nós louvamos ao Senhor. Minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós devemos louvar ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Lembre-se sempre que o motivo do nosso cântico é o Senhor e a vitória que nós, como igreja do Senhor, temos nele. Esse é o motivo do nosso cântico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 57, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 91, versículo 1, que nós iniciamos aqui, saudando as irmãs com ele, né? O salmista diz: cantai ao Senhor um novo cântico. Os redimidos entoam um novo cântico. Não é uma nova música, mas é uma nova vida, e esse cântico vem do Senhor nas nossas vidas, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo alcançaram a vitória. Louve ao Senhor, glorifique a Deus com a sua vida. Entoe cânticos ao Senhor não apenas nesse encontro de coros, mas no seu viver. Ainda que você esteja passando pela tribulação, tire os olhos do sofrimento e exalte o nome do Senhor. Eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar juntos com as tuas irmãs, meditando na tua palavra. Ó Pai, nesta hora nos concede a graça de firmar os nossos pés e que no nosso lábio, do nosso coração, flua sempre um novo cântico de adoração ao Senhor. Abençoa, Senhor, a cada uma dessas amadas irmãs, todos que nos escutam neste momento, que a graça do Senhor esteja sobre suas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus assim nos abençoe.